Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje, 29 de setembro de 2021, 19 horas e 4 minutos. Estamos dando início aí a mais uma aula de modelagem de negócios, iniciando o quarto bimestre. Vamos continuar falando sobre a ferramenta Plano de Negócios. Algumas etapas que ainda não foram vistas, né? Hoje nós começamos com um plano financeiro e é este um dos tópicos que diferencia bastante a outras ferramentas de modelagem de negócio, onde nós vamos discutir bastante aspectos relacionados a finanças, né? Em seguida nós vamos trabalhar cenários, vamos trabalhar estratégia, né? Avaliação da estratégia. Mas nesse primeiro momento, cadê a Adriele? Está chegando aí. Boa noite, Adriele. Nós vamos trabalhar, então, o plano financeiro, né? Em seguida, terminando o plano de negócio tradicional, eu vou mostrar para vocês também uma nova ferramenta que, como eu comentei com vocês no terceiro bimestre, ela mescla aspectos relacionados ao Business Model Canvas, a esse momento mais de startups que nós estamos vivendo aí, do crescimento das startups, né? Que é o PN Box, o Plano de Negócio Box, elaborado pelo Sebrae MG, Sebrae Minas Gerais. Então, como eu disse para vocês, desde o início deste ano, lá no primeiro bimestre, vocês estão tendo contato com vários tipos de ferramenta, né? E é como um eletricista, um encanador, um mecânico, né? Ele tem lá a sua caixa de ferramentas e que ele vai usar aquela que é mais adequada ao momento que ele está vivendo ali, a necessidade que ele tem, né? Então, muitas pessoas acabam dizendo de forma errada, né, que o plano de negócio já não é necessário. É sim, né? Nós temos boas ferramentas aí, nós temos o Design Think, que eu mostrei para vocês, nós temos o modelo simplificado de negócio, que eu mostrei para vocês, nós temos o Canvas, né, que também foi tratado, né? No nosso Comunique Gestão, o Matheus do Evoa trouxe a metodologia Google para enriquecer também nossos conhecimentos, para também modelar um negócio, né? Mas, quando você trata de buscar dinheiro, né, principalmente instituições financeiras, aquele analista de crédito que está tentando entender qual que é a sua proposta, né? Ele geralmente, ele nos cobra um plano financeiro, né? Porque ele quer saber se aquele dinheiro que ele vai entregar para você, você vai conseguir pagá-lo, né? Então, nós temos que entender o seguinte, né? As ferramentas que nós estamos aprendendo, estamos em contato com elas, é como eu falei para vocês, depende da sua necessidade, né? De repente, eu estou lá no início, né? Lá no início, eu nem sei exatamente qual é a minha ideia, então eu vou utilizar aí um modelo Google ou um Design Think para modelar inicialmente essa ideia na fase de ideação, né? Depois eu posso evoluir para outra ferramenta como o Canvas, chegando até o plano de negócio. E aí, no plano de negócio, de acordo com o tipo de negócio que você vai estudar ou vai precisar, por exemplo, qual ferramenta que você vai precisar para apresentar para um investidor ou para um banco, você vai usar o plano de negócio tradicional, o plano de negócios do PN Box, né? Eu já comentei em aulas com vocês, né, que um ex-aluno, ele fez um plano de negócio tradicional para uma fábrica de embalagem tradicional, né, onde ele precisava entender quais eram os recursos necessários para montar essa fábrica e também apresentar um documento, né, para o BNDES para que ele pudesse buscar uma parte do investimento necessário para abrir esse negócio, né? Então, nós, economistas, administradores e contadores, nós não podemos
muitas vezes, ficar focados muito nas ferramentas das startups, porque o mundo tradicional ainda continua rodando, né? Fazer uma fábrica de embalagens com investimentos de 10 milhões de reais, um Canvas você não vai conseguir evoluir somente com o Canvas ou somente com o modelo Google de modelagem de negócios ou com Design Thinking, né? Os investidores, principalmente os nossos financiadores, né, bancos, por exemplo, agências de fomento de crédito, né, eles vão exigir da gente algo mais robusto, né, algo que realmente mostre se vale a pena e como você vai pagar, por exemplo, um financiamento de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões ou mais. Dependendo do tipo de negócio aí, são negócios que exigem milhões de investimento, né? Então, é nesse sentido que eu queria iniciar o nosso quarto bimestre, né? Porque nós, administradores, economistas e contadores, quanto mais acesso nós temos a essas ferramentas, mais preparado você vai ter para quando alguém lhe procurar, você falar, puxa vida, aqui dá para usar um design thinking. Pô, aqui já está no momento do Canvas. Olha, aqui necessita de um plano de negócio, porque ele está indo lá no banco, está indo lá no Caixa Econômica, Banco do Brasil, BRDE, BNDES, enfim. Ele já está necessitando de algo na parte financeira um pouco mais estruturada. Então, é assim que eu vejo a atuação do profissional de gestão quando ele trabalha em novos negócios, né? Ou ele abrindo novos negócios, ou ele apoiando, né, dando suporte aos empreendedores. Algum comentário, alguma pergunta por enquanto? Ou podemos iniciar o plano financeiro? Tranquilo? Tranquilo, professor, pode continuar. Beleza, então, hein? É que vocês ficam tão quietinhos que eu penso que eu estou desconectado de vocês aqui. Vamos lá, então. Muito bem. Estão vendo aqui o nosso plano financeiro? Ajuda aí, Júlio. Tá aparecendo sim, professor. Beleza, obrigado. Bom, então veja, pessoal. Então, o que nós estudamos até agora de um plano de negócio tradicional? Nós vimos o sumário executivo ou resumo executivo, né? Em que é o último tópico que nós vamos desenvolver no nosso plano de negócio, mas é o primeiro que aparece, né? Porque é o primeiro que as pessoas que poderão interessar pelo assunto vão ler, né? Depois falamos da análise de mercado, que é quando você põe a mão na massa, a primeira coisa que você vai fazer são as pesquisas, né? Analisar clientes, concorrentes, fornecedores. Falamos do plano de marketing, a definição dos 4 P's de marketing, né? Como você vai precificar o seu produto, uma questão muito complexa, né? Qual o produto que você vai oferecer, ou serviço, em que tipo, né? E coisa e tal, e como você vai se comunicar com o mercado, por aí vai. Falamos do plano operacional, né? Então, como é que você vai explicar lá o dia a dia da sua empresa, né? Como é que, se for uma indústria, né? Como é que você vai produzir esse produto, se for uma empresa de serviço, como é que você vai prestar esse serviço? E chegamos, então, ao plano financeiro, né? É aquele lá que muitas vezes as pessoas até pulam alguns tópicos e vão querer ir direto analisar a lucratividade e a rentabilidade do negócio, né? Porque eu quero saber se o meu dinheiro vai retornar em quanto tempo e por aí vai. Então, vamos lá. O nosso plano financeiro, ele traduz em números, né? E aí que a coisa pega, né? Os objetivos, metas, estratégias da empresa. Traz a previsão de quanto a empresa precisa de capital para os investimentos e gastos iniciais e também para o capital de giro. Meninos e meninas, senhoras e senhores, o ano todo, eu acho até o ano passado, na disciplina Planejamento Estratégico, eu venho falando com vocês sobre o tal do capital de giro. É algo que muitos empreendedores que não têm uma formação de gestão acabam negligenciando. Então, quanto eu preciso para abrir minha empresa? E aí o cara vai focar somente
no aspecto de investimento, né? Reforma, prateleiras, estoque inicial, né? Gastos para reforma. E muitas vezes ele esquece do capital de giro, que é aquele dinheiro necessário, principalmente para os primeiros momentos da empresa, para que ele possa vender e receber, e esse tempo, né, esse delay de você vender e receber, você ter dinheiro para pagar fornecedores, pagar seus compromissos. Então, pessoal, desculpe se eu sou repetitivo, mas é porque a minha experiência aí de anos atendendo empreendedores é que em muitos casos, o grande problema da empresa estava na falta de capital de giro. Então, tem muita gente que começa uma empresa, ó, eu vou precisar lá de 100 mil reais para abrir a empresa e tal, e também vou precisar de um capital de giro. Mas, ó, depois eu pego. Então, é complicado esse depois eu pego, porque muitas vezes você começa a empresa, né, você projetou lá, apesar de você fazer um bom plano financeiro, você projetou que você ia necessitar de 100, mas gastou 120, isso é normal, quando não vai para 150, né? Porque às vezes você orça lá um tipo de produto, ou o produto aumentou de preço, ou você pega um produto melhor, por exemplo, para usar na reforma da sua empresa ou da sua loja, né? E aí, então, quando você abre a sua empresa, você fala, depois, se precisar, eu pego. Mas depois você está sem dinheiro no banco, né? O teu saldo médio caiu nos últimos meses, porque você foi usando a tua reserva para abrir a empresa. E aí não é o momento, né? E aí não é o momento, pessoal, de você buscar o dinheiro no banco. Por quê? Porque o banco, ele observa, né, quais são as suas condições que você tem de pagar. E se você faz 3 meses lá com a conta até usando cheque especial, o banco fala, pô, esse cara não vai ter condições de pagar o empréstimo. Então, já no plano de negócios, nós temos sim que prever esse capital de giro, né? E esse capital de giro aí, nem que fique o dinheiro aplicado lá há alguns meses até você utilizar na sua totalidade, mas ele faz com que você tenha uma tranquilidade, um tempo para você poder fazer os ajustes necessários, conseguir realizar a sua previsão de vendas, né? E veja, pessoal, a gente já vem falando isso muito com vocês. Mesmo quem faz um bom plano de negócios, existem vários fatores externos que passam a atuar sobre a empresa e muitas vezes você não tinha previsto isso, né? Traz também a previsão de vendas. Ai, 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 hein? E aí, pessoal, como é que você vai fazer a sua previsão de vendas? Alguém tem alguma sugestão? Como é que eu vou, quanto que eu vou colocar lá no plano financeiro, lá nas minhas vendas, as minhas receitas, quanto eu vou vender por mês? E aí, pessoal, quem pode me ajudar? E aí? Estão acordados ou estão dormindo? Essa é mais difícil, né, professor? De responder. Então, Pedro, mas é uma questão crucial para o seu plano de negócios. Cara, se você apresenta um plano de negócios e a pessoa que está analisando esse plano de negócio, ele vai lá na parte financeira e vê lá vendas mensais, por exemplo, 100 mil reais, né? A primeira pergunta que ele faz para você é o seguinte: baseado em quê? Baseado em que você chegou a essa venda de 100 mil reais? Então, pessoal, são coisas que muitas vezes... Olha lá, o Luiz Gustavo já deu uma sugestão, fazendo uma pesquisa para saber interesse das pessoas no seu produto, sim. Algumas empresas até fecham o contrato, né, professor, antes de começar a vender mesmo, né? O cara já ajuda da previsão, né? Pode ser, olha aí, ó. Então, veja, vocês já começaram, eu instiguei vocês
Vocês já começaram a pensar. Então, o Luiz Gustavo vai responder assim para o interlocutor dele, né? Olha, nós fizemos uma pesquisa aqui, né? 50% das pessoas apontaram que certamente comprariam, né? Dentro da pesquisa, nós também identificamos qual seria o ticket médio de compra dessas pessoas, e a partir do número de nossa previsão aqui, de acordo com o número de clientes nessa área que nós vamos atender, né? Nós estamos prevendo, né, que vai acontecer tal coisa, né? Então, veja, é uma resposta, tá? Mas mesmo assim, algumas pessoas ainda podem ficar um pouco, pô, são pessoas que se manifestaram positivamente com relação a isso, né? Mas ainda não venderam, né? Já o Pedro, né, já disse que ele pode até mesmo antes da empresa abrir ter alguns contratos fechados. Ótimo, isso aí é o que o mercado quer, né? Então, lembra que eu falei para vocês da importância da validação do negócio, né? De repente, vocês podem comentar, olha, eu fiz lá um teste na internet e eu vendi por meio do Facebook, Instagram, eu vendi tantas unidades, né, sem que a empresa estivesse aberta, e a partir disso, eu acredito que a gente, pelo número de clientes que eu posso atingir, pelas ferramentas de marketing que nós temos aí para utilizar, a gente possa chegar nesse faturamento, né? Então, pessoal, nós temos que ter muito cuidado, né? Porque não dá para colocar números aleatórios no plano financeiro. Aliás, não pode colocar em lugar nenhum, né? Nem no plano de negócios total, nas suas outras etapas, mas principalmente no plano financeiro. Então, se você não tiver uma resposta firme para com os seus interlocutores com relação a essa questão da previsão de vendas, o seu plano de negócio ele pode estar comprometido, entendeu? Então, aqui, ó, traz a previsão de vendas. Nós vamos ver, na aula de hoje, eu acho que não vai ser possível, mas na próxima aula nós vamos trabalhar com vocês alguns métodos de previsão de vendas, né, que você pode utilizar para fazer o seu plano financeiro. Vai apresentar os custos, né? E aí que está, pessoal. Vocês vão perceber já aqui na aula de hoje que eu vou tratar com vocês da depreciação, né? Aquele custo que os contadores entendem muito melhor do que um administrador como eu, né? Mas você não desembolsa o dinheiro na hora para cobrir a depreciação, né? Mas em algum momento a empresa vai pedir para você, né? Pedir entre aspas, né? Vai exigir que você troque um veículo, uma máquina, um celular, um computador, né? E eu tenho que ter recursos para isso. Muitas vezes eu não vou ter um recurso monetário disponível, porque no desenrolar da nossa empresa, né, nós vamos pegar esse dinheiro que está, entre aspas, sobrando, né, que seria o custo da depreciação, e vamos comprar, por exemplo, mais estoque. Principalmente empresas que estão começando agora, começam com estoque muitas vezes reduzido, e aí você sabe que muitas vezes você ampliar o seu leque, poderá dar uma variedade maior para o seu cliente, conquistar mais clientes, por exemplo, né? Mas você vai ter que ir lá em algum momento no estoque e aquela venda você transformar num novo celular, num novo computador, num novo software, ok? Né? Os resultados, né, dos principais indicadores de viabilidade. Por exemplo, ponto de equilíbrio, né? O que é o ponto de equilíbrio, né, pessoal? O ponto de equilíbrio é aquele valor, né, de venda que você, quando realizado, ele cobre todos os custos. Quer dizer, você não tem nem lucro nem prejuízo, né? Quando é que você vai atingir esse ponto de equilíbrio, né? Você vai conseguir já nos primeiros meses, talvez seja difícil, né? Então, tem empresa que demora 2 anos aí para atingir aí o ponto de equilíbrio, né? Então, veja, vai necessitar de um capital de giro altíssimo para conseguir, né? Conseguir que a gente consiga aí, não ter mais prejuízos, né? A Thaís chegando aqui.
Seja bem-vinda, Thaís, né? Então, pessoal, o payback, né? Quanto é o payback? Payback é o tempo do retorno do investimento. O que é o retorno do investimento? Eu investi R$100.000 na minha empresa. Quantos anos, né? Quanto tempo vai demorar para que eu tenha de volta esse investimento que eu fiz na empresa, né? Muitos empreendedores, pessoal, eles acabam embolando a coisa, né? E eles pegam esse dinheiro que está retornando para você, e como a empresa está sendo interessante, eles acabam investindo na própria empresa, né? Olha o povo chegando aí. Agora é o Rafael. Seja bem-vindo, Rafael, né? Então, o nosso plano financeiro apresenta esses indicadores, né? É como se você estivesse num carro e você tem lá os seus instrumentos para você visualizar se você está ok, né? Temperatura do motor, né? Óleo, nível de gasolina, enfim, né? Imagina um avião, então, né? Quantos indicadores nós temos lá para poder fazer um voo tranquilo, né? Então, ponto de equilíbrio, quando você vai conseguir equalizar as suas receitas com as suas despesas, né, os seus custos. Então, é um nível de venda onde você não tem lucro, mas não tem prejuízo. Ótimo, né? Quanto mais cedo você chegar a esse ponto de equilíbrio, melhor. O payback, né? Então, quanto tempo demora para voltar o seu investimento? A lucratividade, que ela é um indicador ligado à receita, né? E a rentabilidade, que é um indicador atrelado ao investimento. Então, eu investi R$100.000, qual a rentabilidade desses R$100.000? Né? Haverá necessidade de recursos em quais outros momentos? Por quê, pessoal? Porque, veja, dentro do nosso planejamento, do nosso plano financeiro, às vezes você tem uma linha crescente de vendas, né? Então, olha, dentro da nossa expectativa, eu começo a vender com 100.000, 105, 110, 120, né, tal. Só que chega um momento que a sua capacidade instalada não consegue atender aquela venda. Isso é um erro que a gente identifica até que frequentemente em alguns planos de negócio. Principalmente em plano de negócio acadêmico, né? O aluno ainda não tem tanta experiência de mercado, então ele projeta as vendas lá. Então, eu vou ter um crescimento de venda no primeiro ano de 10%, no segundo ano de mais 15%, 20%, e aí chega um momento em que a sua capacidade de atendimento não é suficiente. Então, se for uma indústria, por exemplo, as máquinas não conseguem produzir infinitamente, né? Então você tem que comprar mais máquinas, às vezes até mudar de local, por exemplo, uma loja comercial, de repente tem que mudar de uma loja de 300, uma loja de 500, 600 metros e por aí vai. Então, haverá necessidade de recursos em quais outros momentos? Então, veja, isso é uma pergunta interessante, porque geralmente eu penso nos recursos para abrir minha empresa. Já esqueço do capital de giro. Imagina eu pensar em recursos com a empresa rodando, né? Então, eu tenho que ficar muito atento a isso. É um erro que não passa desapercebido pelos analistas de crédito, entendeu? E os caras batem forte, né? E até mesmo uma banca universitária. Eu participei de inúmeras bancas de plano de negócio, né? Como professor orientador ou como convidado, e várias delas, eu ou os meus colegas pegaram erros como esse. Eu vou montar uma transportadora e vou faturar tanto no primeiro mês, tanto no primeiro ano, tanto no segundo, tal, ok. Aí foi muito simples, né? Nós pegamos a capacidade de cada caminhão, multiplicamos pelas horas que ele tem, né? Que ele pode utilizar esse caminhão aí para fazer as suas entregas, e percebemos que já no segundo ano, por exemplo, precisaria comprar mais caminhões ou mostrar no plano de negócios, desculpa, que você, por exemplo, abriria possibilidades de terceirizar esse transporte, mas teria que estar isso em algum lugar, né? Então, haverá necessidade de recursos em quais outros momentos da sua empresa? De onde virão esses recursos? Né? Não tem problema nenhum, pessoal, a gente pegar recursos de terceiros, recursos
de bancos, por exemplo, né? Agências de fomento, tal. Hoje não, né? Já há algum tempo nós temos sociedades garantidoras de crédito, né? A Noroeste Garantias, que, se eu não estou enganado, ela está ainda lá na Assim, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o lançamento dessa entidade que garante crédito para pequenos empreendedores que não têm como dar algum bem em garantia do banco. Porque o banco ele precisa de uma garantia, que você vai pagá-lo, né? E quanto maior o risco do banco, maior a taxa. Então, se o banco tem, por outro lado, uma sociedade garantidora de crédito que vai garantir que eu vou pagar, a taxa que ele vai me cobrar cai bastante, né? Então, pelo que eu tenho acompanhado aí pelo Insta deles, né, eles estão crescendo bastante, né? Já houve a mudança do presidente da Noroeste Garantias, né? Enfim, está crescendo, então, estão crescendo, isso é muito bacana, né? Quais são as fontes, né, utilizadas para definir as previsões? Então, dentro das previsões que nós fazemos lá no nosso plano financeiro, principalmente aí na previsão de vendas, né? Quais são essas fontes? Já comentei anteriormente com vocês, né? Isso tem que ficar muito claro. Quando ocorrerá o retorno de investimento payback, 3 a 5 anos? As startups, tem startup que até agora não deu lucro, mas vale milhões, bilhões, né? Então, tudo isso depende do tipo de negócio. Para quem é o plano de negócios, né? É para analisar a viabilidade do negócio, você foi contratado por um empreendedor para auxiliá-lo a montar um negócio e ver a viabilidade, ou esse plano de negócios vai ser levado para bancos e fundos de investimento. Então, veja, se for só entre aspas, né? Se for para analisar a viabilidade, talvez o balanço patrimonial você possa descartar nesse primeiro momento. Mas se você for fazer para bancos ou fundos de investimento, olha o Anderson chegando aí. Boa noite, Anderson. Né? Se você for levar para bancos ou fundos de investimento, eles vão solicitar muitas vezes de você o balanço patrimonial. Então vejam, pessoal, né? Quanto maior o envolvimento, né, de dinheiro no processo, mais detalhado, mais informações são solicitadas para você, né? Por enquanto, pessoal, tranquilo? Alguma curiosidade? Alguma pergunta? Podemos evoluir? Estão entendendo tudo? Mas eu fico surpreso com vocês, hein? Ou eu sei explicar tão bem assim, ou vocês não estão entendendo nada, hein? Brincadeiras à parte, vamos em frente. Bom, eu estou usando aqui, pessoal, um modelo bem parecido do que eu utilizava anos atrás, né? Que era o Make Money, que era um programa pago, né? Agora, depois eu passei a utilizar um programa do Sebrae MG, mas depois ele migrou para o PN Box e desativou esse modelo aqui. Mas, geralmente, você vai pegar um software, ele tem uma cara muito parecida com isso, onde você vai ter lá janelas para você colocar, né? Aqui, por exemplo, o investimento fixo, né? Qual que é o tipo de investimento, computadores, máquinas, imóveis, móveis, veículos, né? Aí você faz a descrição, quantidade e valor, né? E você vai alimentando com dados esses softwares, né? Que hoje nós temos softwares gratuitos que fazem isso aí. Eu passei o link para vocês do Sebrae Santa Catarina e do Sebrae Paraná, né? E aí ele vai calculando para você, né? O Sebrae Paraná, a base dele é o Excel, né? Mas é mais tranquilo, dá para a gente utilizar tranquilamente, né? Então, quais são esses investimentos fixos, né? Que eu vou necessitar para abrir a minha empresa, né? Então, tá aqui, ó. Equipamentos, móveis, utensílios, né? Ferramentas, máquinas, veículos, né? Por que nós temos que colocar, né, os tipos, né? Por exemplo, aqui, ó, máquinas e equipamentos, né? O que eu vou colocar dentro de máquina? Por que eu não coloco aqui investimentos fixos?
tudo, né? Tudo assim, uma sequência, um atrás do outro, tal, né? Até poderia colocar, né? Se nesses quadros aqui tiver o valor para o quadro colocar vida útil e depreciação do produto, né? Então, geralmente, os programas, até para não ficar muito extenso, você coloca aqui em cada grupo os itens relacionados a eles. Por quê? Porque o software já faz o cálculo para você da depreciação, né? Então, os investimentos fixos, atenção, investimentos fixos, não são gastos fixos, né? Aliás, não são os gastos iniciais, né? São os investimentos que você vai comprar, né? Computadores, máquinas, móveis, veículos, né? Então, para cada grupo desse, né? Você vai clicar aqui e vai abrir, né? Então, você vai clicar aqui, computadores, né? E aí você vai lá, descrição, eu vou comprar 2 computadores, valor de R$ 3.000, né? Salvar. E aí tá aqui, ó. Tem um exemplo para vocês, os computadores. Só que eu fui bem mais modesto aqui, né? Coloquei R$ 2.000. De acordo com a tabela da Receita Federal, né? Ele tem uma vida útil aí de 5 anos, né? Olha lá, vida útil, 5 anos, né? E aí, então, ele automaticamente calcula a depreciação anual e a depreciação mensal do seu produto. Alguma pergunta por enquanto? Esse item já começa a complicar um pouquinho, tá, pessoal? Porque você vai ter lá no seu plano de negócios um gasto, né? Uma despesa, melhor dizendo, com depreciação mensal, né? Que é um dinheiro que não sai do seu caixa, mas ele baixa a sua lucratividade, né? Então, com isso também afeta o imposto de renda, né? Mas isso tudo é legal, tá? Isso é tudo legal, por quê? Porque a Receita Federal entende que os itens que você está adquirindo para montar, abrir sua empresa, eles têm um desgaste, não é verdade? Imagine, né? Eu já comentei para vocês que em 86 nós compramos 2 computadores, pagamos $5.000 cada um, e eles nem se conversavam um com o outro, era só para tirar a lista de preço, acredita? Né? Não existia, na época, a internet ainda, né? Tava muito incipiente. Então, imagine, pessoal, aqueles computadores hoje, meu Deus, nem abrir eu consigo abrir, porque eles não aceitam os programas, né? Porque não tem capacidade para trabalhar com esses novos programas. Então, eu tenho que trocar. A Receita Federal entende isso. Alguma pergunta, pessoal, por enquanto? Está indo bem? Tranquilo? Tranquilão, professor. Meu sonho é ter uma empresa um dia e comprar 2 computadores de $5.000. Mas isso lá naquela época, né? Se a gente fizer as correções e colocar na ponta da caneta, imagina os valores de hoje. Nossa Senhora! Viu, Anderson? Você tocou no assunto. A nossa empresa, a empresa que eu trabalhava, ela foi capa da revista da Sim, né? Que foi uma primeira empresa comercial de Maringá a ter 2 computadores para ajudar na gestão da empresa. Você não é Aldo, não, né? Não é Aldo, não. Entendeu? Mas vamos em frente. Né? Eu pergunto para vocês aqui, é possível alugar? Né? Tem muito empreendedor que ele não gosta de locar, né? Ele prefere comprar, né? Mas veículo, por exemplo, né? Você vai colocar um carro para vendedor, por exemplo. Hoje nós temos aí, né? As locadoras de veículos, né? E de repente você tem que fazer um cálculo, ver se vale a pena você imobilizar tanto dinheiro no veículo, ou até pagar por esse aluguel, que também vai ser uma despesa, né? Que acaba baixando contabilmente lá o seu lucro, né? Então, a ideia hoje, pessoal, não seria você necessariamente ter que comprar tudo, né? Então, impressora, vou comprar impressora. Não, tem um cara que ele cede lá a impressora gratuitamente, você compra os insumos dele, né? Algumas máquinas também eu posso fazer alocação, né? Enfim, tudo que eu puder alugar se torna mais interessante do que você acabar imobilizando o seu capital, né? Que você poderia jogar no giro, comprando estoque, enfim, né?
E eu fiz aqui alguma relação de alguns itens, né, só para vocês entenderem, né? Então, o que vai em equipamentos, né? Os próprios computadores, ou impressoras, telefones, geladeiras, televisão, ar-condicionado, né? Por quê? Porque eles têm a mesma depreciação, né? Móveis, mesas, cadeiras, sofás, armários, prateleiras, né? Gôndolas, né? E utensílios, cafeteira elétrica, garrafa térmica, bandejas, copos, talheres, né? Então, a gente vai enquadrando, né, dentro do nosso software de plano de negócios e relacionando. Ó, vou comprar uma cafeteira elétrica, ok. Preço, tanto. Garrafa térmica, tanto. Hoje, para fazer um plano de negócios com a internet, ficou muito fácil, né? Eu entro na internet aí e digito isso aí lá nos sites, principais sites de compra, aí na própria internet, eu já tenho uma ideia de quanto vai me custar todos esses itens, né? No passado, muitas vezes eu tinha que ir nas lojas, né? Pra vocês terem uma ideia, teve uma vez que teve um empresário aqui de Maringá, e por questões éticas eu não vou citar o nome dele, que ele falou: Galileu, pelo amor de Deus, para de mandar aluno aqui na minha loja, cara. Eu passo metade do dia só atendendo os seus alunos e não vira negócio nenhum para mim, né? Ele tem uma empresa que vende produtos para loja, né? Desde manequim, cadeiras, mesas e por aí vai, né? E aí, com o advento da internet, a gente passou, então, a utilizar a internet e deixando de tomar o tempo dos empresários locais, né? Ok, pessoal? Então, nós vamos ter que fazer essa classificação aí, né? E aí, ó, máquinas, betoneiras, máquina de costura, guindaste, empilhadeiras, máquinas pesadas, né? Ferramentas, martelo, alicate, chaves, furadeira, parafusadeira, motoesmeril, planas, veículos, motocicletas, carros, caminhões, barcos. Então, de acordo com o tipo de negócio que você está montando, você vai precisar muitas vezes comprar um barco? Pode ser, né? De repente, estou montando uma empresa de pesca, né? E por aí vai, né? Eu vi um cara que ele ficou muito rico fazendo uma coisa bem simples. Eu não sei se já existia esse mercado, mas ele preparava a refeição dentro da empresa. Aí ele conseguiu sair de várias pequenas empresas grandes e começar a ceder refeição para várias empresas pequenas para ceder refeição para empresa grande. Aí ele vendeu e ficou bilionário. Olha aí, eu tive um ex-aluno, Anderson, que Eu tentei fazer isso na minha marmitaria, mas eu fali e fiquei mais pobre. Então, eu ia comentar a mesma coisa. Teve um aluno, um ex-aluno, né? E ele veio estudar depois, já com próximo a 50 anos, né? A gente conversava muito, né? Porque a gente tem a mesma idade, então trocava muita experiência um com o outro, né? E ele também montou uma empresa dessas, e infelizmente acabou não dando certo e quebrou, né? É isso, né? Então, às vezes acaba não dando certo, mas é uma boa ideia, né? É uma ideia, né? E aí eu trago para vocês aqui obras civis, ó, reforma, pessoal, né? Quanto vai gastar na reforma, né? Eu coloco aqui, ó, acessibilidade, cara. Acessibilidade. Já discutimos isso o semestre passado e eu volto a tocar nesse assunto, né? A prefeitura hoje, com o alvará online, ele promete entregar esse alvará para você rapidamente, mas tudo bem. Depois vai um fiscal lá verificar se está tudo ok. E se não tiver, você tem que colocar, entendeu? Esse alvará online, rapidamente, ele não abre mão das normas exigidas da prefeitura, né? Então, cuidado, né, na hora de você fazer a reforma ou alugar um imóvel com essa questão da acessibilidade. Já falei para vocês, às vezes é necessário você colocar até um elevador. Um elevador hoje custa aí, sei lá, 80 mil reais, né? Um elevador pequeno, né? Mas pode custar isso aí, entendeu? Então, acaba comprometendo todo o teu investimento, né? Então, tem que ter muito cuidado. Então, reforma, o que você vai gastar nessa reforma? Então, muitas vezes, quando você está lá no processo de escolher o imóvel para alugar, né, questões como essa, por exemplo, eu tenho um imóvel aqui que o aluguel é R$2.000, mas as portas são todas pequenas. Eu tenho um aqui que é 2.500, mas todas com portas largas, banheiros adaptados para cadeirantes,
não há necessidade de elevador, porque não precisa subir, coisa e tal. Então, tudo isso tem que ser observado por vocês para não ter surpresas futuras, né? Instalações elétricas, hidráulicas, redes de internet, né, que você vai colocar, redes de computadores, né? Os computadores aí se conversarem. Se for construir, né? Então, imagina, né? Se a reforma já é cara, imagina a construção, né? Ou você vai adquirir o prédio, né? Eu, novamente, entendo que só se for muito estratégico, né? Mas eu prefiro alugar, né? Dá dó na hora de você pagar aquele valor de aluguel por mês, né? Mas é um dinheiro que você vai ter que mobilizar, então é complicado, né? E aí, coloco outros itens para vocês pensarem aí, enfim, a empresa tem muito e muito mais coisa para você colocar nessa parte de investimentos fixos, tá? E vai ser aquilo que a gente vai necessário para você abrir as portas, né? Prateleiras, gôndolas, fachada, né? Aí eu recomendo o seguinte para vocês, né? Então, muitos alunos, eles abrem o software na parte financeira e começam a colocar lá, vamos comprar 2 ar-condicionado, 2 mesas para atendimento e tal. Eu não recomendo isso, sabe? Eu recomendo você, pode ser até com um gravador, né? O celular permite isso. Você imagina que você está em frente do imóvel que você alugou, por exemplo, né? Porque se for construir é mais complicado ainda. Enfim, aí você olha, fala, bom, estou em frente do imóvel, o que está faltando aqui? Olha, aqui não tem aquele piso tátil, né, para o pessoal deficiente visual. E quando eu pedir o alvará, a prefeitura vai vir aqui e vai me solicitar o piso tátil. Então, coloca lá, piso tátil. Não tem uma boa fachada. Então, vou ter que fazer uma fachada aqui com o nome da minha empresa, né? Também vou ter que fazer um jardim aqui na frente para deixar o visual mais legal. A porta eu vou trocar, né? Vou colocar uma porta de vidro. E aí você vai colocando tudo isso aí. Aí eu entrei no imóvel, né? Então, aqui do meu lado vai ter uma secretária, uma mesa, um computador. Então, imagine você passeando, né? Como se você tivesse um 3D da sua empresa, para você não esquecer muita coisa, né? Porque esquecer nós vamos, né? E muitas vezes isso acaba comprometendo o seu orçamento. Mas atenção, bens não depreciáveis. Entre os principais bens não depreciáveis de uma companhia estão itens que podem aumentar de valor ao longo do tempo, como obras de arte, né? Mas o veículo também ele pode aumentar de valor. Não, você compra um carro zero, já de cara você perdeu 20%. Tiro da concessionária, perdeu lá 20%. Estou dizendo assim, uma obra de arte, né? Que você comprou por R$1.000 e essa obra de arte pode, sei lá, né? De um artista famoso, pode dobrar de preço. E bens que tenham vida útil menor que 1 ano. Se você achar que tem algum item lá que não vai durar menos que 1 ano, então não vai ter depreciação. Então, por exemplo, se você considerar que o uniforme do seu colaborador vai durar menos que 1 ano, então ele não tem depreciação. Tá? Edifícios, 4%, vida útil, 25 anos, máquinas e equipamentos, 10%, instalações, 10%, novos utensílios, 10%, veículos de até 10 passageiros, 20%, veículos de carga, 25%, computadores e periféricos, 20%, correio de transmissão e correio de transportadora, 50%. Olha aí, ó. Eu trouxe só para curiosidade de vocês, né? Por quê? Porque é um item que desgasta muito, né? Então, a cada 2 anos tem que trocar essas correias aí. Perfeito? Né? Bom, eu estou considerando aqui que essas máquinas, né? Minha máquina, ela está trabalhando 8 horas por dia. E se eu tiver 3 turnos, eu posso alterar minha taxa anual de depreciação? E aí, pessoal? Opa, tem um contador que falou que sim aí, né? É isso aí, Eduardo. Vocês já viram isso como professor de contabilidade?
Não estou chovendo numa olhada aqui, né? Se vocês já viram, eu vou mais rápido com o assunto. A gente vai para outros, tá, pessoal? Ou não viram ainda? Mas vão ver, com certeza. Se não viram, vão ver. Muito bem, pessoal. Eu tenho que provar. Se eu provar para a Receita Federal que eu estou utilizando aquele equipamento além daquilo que é o usual, o habitual, o normal, eu posso aumentar a taxa de depreciação. Né? Mas por que a Receita Federal ela se preocupa com isso? É porque vai ser uma despesa que eu vou abater no lucro da empresa, vai baixar o lucro da empresa, entendeu? É por isso que tem que ser feito com muito cuidado, principalmente com contadores já capacitados, né? Para que você não corra um risco de lá na frente a Receita Federal glosar os seus demonstrativos aí de final de período, né? O seu balanço, enfim, a sua prestação de contas com a Receita Federal, né? Você colocou lá máquinas e equipamentos, 20% de depreciação anual, o auditor vai olhar na instrução normativa da Receita Federal do Brasil, número 1.700, quem tiver curiosidade pode entrar lá para você ver a quantidade de itens que tem lá para você lançar no seu... Se for necessário você comprar, né, para montar a sua empresa, né? E ele vai verificar, falar, não, é só 10%, você tem que provar para ele que a sua máquina trabalhou mais do que as 8 horas habituais, tradicionais aí, do normal, né? Por enquanto, pessoal, tranquilo? Podemos evoluir um pouquinho? Professor, Fala, Anderson. a Receita pede inventário todo ano? Ou só cada vez que eu compro alguma coisa nova ou vendo alguma máquina? Olha, agora boa pergunta, hein? Eu não sou contador, eu não sei te responder, né? Eu sei que... Não sei se eu estou falando besteira aqui agora, né? Dentro do ano contábil lá, né? Que não necessariamente o ano que você presta conta para a Receita é de janeiro a dezembro, né? Você pode utilizar um outro período, de junho a julho, coisa parecida, mas dentro desse período, pelo menos o balanço, né? Todo tem que ser feito para você conseguir montar aí os seus demonstrativos, né? Agora, o inventário de máquinas e coisa e tal, aí eu já não sei como isso funciona, tá? Não foi a área aí que eu me especializei. Mas tem muitos aqui que estão tendo nossa aula de hoje que vão se especializar nisso, que vão ser contadores, né? E com certeza durante o curso vocês vão ter essas informações. Principalmente, né, a partir do 3º ano, quando vocês vão trabalhar especificamente as matérias de cada curso, administração, contábeis e economia. Tá bom? Vamos lá. Capital de giro. Oh, meu Deus do céu, né? Puxa vida. Ó, tem alguns programas que colocam separado, né? Então, capital de giro estoque inicial, capital de giro caixa mínimo, né? E tem outros programas que colocam o capital de giro dentro do investimento fixo, né? Que é o capital, que é o estoque inicial, né? Ele coloca o estoque inicial dentro do investimento fixo, mas não tem problema, tá? Aí, que nem eu falei para vocês, né? Cada autor tem aí, né, as suas peculiaridades em relação aos planos de negócio. Então, se for matéria-prima para a indústria, se for mercadorias para o varejo, né? Então, qual vai ser o estoque inicial mínimo que você vai utilizar aí para abrir sua loja, né? Ali, ó, considera a capacidade de produção, potencial de mercado, suas vendas, né? Não adianta você ter um estoque exagerado, né? Porque o estoque parado tem custo, né? Então, você tem que ter um estoque que dê condições para você manter sua venda e não tenha aquela falta de mercadoria na prateleira, que é a ruptura, né? A ruptura no ponto de venda é um problema, em que o cliente vai procurar mercadoria e não encontra, né? Então, não é fácil, mas nós temos que buscar aí ter um estoque que nos atenda nesses aspectos aí. Outra coisa interessante, se ganha na compra. Negocie, 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 né? Então, muitos empreendedores, eles não dão atenção devida a isso, né? Então, quanto que é o preço do produto aí, né? Da água aqui, né?
à vista é R$1 e a prazo é R$1,10. Vou comprar a prazo, né? Porque aí não preciso pagar à vista, né? E coisa e tal. Mas tudo bem, mas esse 10 aqui é um custo que vai impactar dentro da sua margem, vai acabar roubando a sua margem, né? Então, temos que trabalhar isso, né? Então, a grande sacada do negócio, pessoal, está em saber comprar bem, né? Porque, como nós já vimos no bimestre passado, o mercado nos sinaliza com o preço máximo, né? E os nossos custos internos, né? Os nossos custos com o preço mínimo que você pode vender. Então, quanto menor for esse custo que você tem, longe desse preço máximo de mercado, você vai ter uma margem maior, né? Então, muitas vezes, o empreendedor ele acaba comprando demais, e aí tem que pegar dinheiro emprestado para pagar o fornecedor, né? Isso acaba encarecendo, né? Então tem que ter muito cuidado. Cuidado, estoque parado pode gerar prejuízo, né? Então, outra questão, pessoal, o empreendedor geralmente ele gosta de olhar para o estoque e falar, nossa, estou estocado, né? Tá, tudo bem, mas quanto tempo faz que aqueles itens não giram, que eles não são vendidos? Né? Você não monta uma empresa por beleza, você monta uma empresa para gerar negócio, para vender, né? Capital de giro caixa mínimo. Olha lá, é o valor mínimo em dinheiro que a empresa precisa para cobrir os custos, até que as contas a receber entrem no caixa. É uma reserva inicial para o negócio. Lembre-se também dos sócios, pessoal. Então, é complicado, né? Você, muitas vezes, começa uma empresa e já no primeiro mês você já tem que retirar o prolabore, né? Ideal seria que você não... Perdão, pessoal. Que vocês não tivessem um prolabore nos primeiros meses, até um ano, né? Até a empresa realmente começar a rodar certinho. Isso é o ideal no mundo perfeito, né? Mas vocês sabem que muitas vezes, né? Como o Anderson já montou uma empresa, você vende o almoço para pagar a janta, né? Então é difícil, mas devemos pensar nisso, né? Prazo médio de compras, prazo médio de vendas, estocagem, né? Tudo isso aí vai interferir nessa necessidade de capital de um caixa mínimo para você, né? Pesquise com concorrentes, fornecedores ou até entidades de apoio ao empreendedor para você entender um pouco mais dessa necessidade de capital de caixa mínimo aí, né? Então, para você não cometer o erro de repente começar uma empresa já precisando buscar financiamento, né? Investimentos pré-operacional, né? Ou podemos colocar aqui, né? Gastos pré-operacionais, né? Por quê? O investimento você faz em marcas e patentes, né? Mas água, luz, telefone é um gasto, né? Custo com contratação de colaboradores é um gasto, cartório é um gasto, né? Então, hoje estão dizendo aí que estão fazendo o máximo possível para reduzir as nossas despesas com cartório, ótimo, beleza, né? Mas, por outro lado, eu vi ontem, se não me engano, ou hoje, no Jornal do Meio-Dia, os cartórios pedindo mais aumento das taxas que eles cobram dos seus clientes, né? Então, é uma coisa muito complicada, né? Então, pessoal, veja, isso também é um valor que muitas vezes o empreendedor não coloca no papel. Então, veja lá, você alugou um imóvel. Você não aluga o imóvel hoje e amanhã começa a trabalhar, exceto se você negociou com o dono do imóvel. Falou, olha, eu preciso de 2 meses de carência, que é o tempo necessário para eu montar minha empresa. Se o cara for bom e se o mercado estiver favorável para quem está buscando para alugar, né? Mas se o mercado estiver aquecido, provavelmente o dono do imóvel não vai te dar esse tempo. Então, o aluguel que você vai pagar durante o tempo que você está reformando e adequando o imóvel para você abrir, tem que estar nesses investimentos pré-operacionais, né? A água que você já vai pedir, né, para ligar, para você poder fazer as reformas, porque sem água lá você não consegue fazer nada. Luz, a mesma coisa, telefone. Então, antes de montar a empresa, quanto você vai gastar com isso mensalmente, né? O custo para contratação de colaboradores, né? Mesmo que você mesmo faça, você vai ter custos, né? Como, por exemplo, vai
ter que pedir um exame pré-admissional, você mesmo vai ter que fazer uma entrevista com eles, né? Custo com cartório, marcas e patentes, caso você venha registrar já a sua marca e também se tiver patentes para registrar, no caso de uma indústria, por exemplo, né? Entendeu? Então, isso também tem que estar no nosso plano de negócios, né? Por quê? Porque não tem almoço grátis, pessoal. Alguém tem que pagar essa conta. Aqui está, então, o investimento total, né? Onde nós temos aqui os investimentos fixos, capital de giro, estoque inicial, caixa mínima, investimentos pré-operacionais, né? E aí você vai, aqui embaixo, dizer de onde vem esses recursos. Vão ser próprios de terceiros, né? Então, como eu disse para vocês, pessoal, não tem problema você buscar recurso de terceiro, desde que esse recurso ele consiga alavancar o seu negócio, né? Então, de repente, você está pagando lá 5%, sei lá, 3% ao mês, sei lá, né? Hoje já é uma taxa interessantíssima, 3% ao mês, né? Mas o seu negócio traz uma rentabilidade para você de 5%, 10%. Né? Então, não tem problema você buscar recurso de terceiros, mas desde que esse recurso seja pego de forma adequada, com prazo adequado, né? E o teu negócio gere uma rentabilidade maior do que aquele custo que você está pagando. Perfeito? É isso, né? Nessa nossa primeira retomada aí do quarto bimestre, falar com vocês um pouquinho aí sobre essa primeira parte do plano financeiro, tá? Você colocar lá tudo que é necessário para você montar a sua empresa, pessoal. Tem que estar tudo dentro do seu plano financeiro, né? Eu vou utilizar lá sabonete e toalha descartável no banheiro. Nós temos lá uma conta lá de despesa administrativa, onde vai ter que colocar por mês gastos com isso, né? Eu vou ter também despesas para limpeza. Coloca lá a limpeza também, né? Então, pessoal, não tem almoço grátis. Se tem alguma coisa que você vai gastar, né, ou vai investir ou gastar, tem que estar presente no seu plano financeiro. Professor, Pois não, Anderson. Eu trabalhei numa empresa que o patrão, ele era, tipo assim, era 2 perfis de patrão, né, e uma empresa de porte médio. Certo. E o patrão estava reclamando demais que o lixo vivia cheio de papel. Aí ele baixou uma lei lá, a partir de hoje, o que não foi importante é para usar o verso da folha. A empresa começou a economizar 700 conto por mês no primeiro mês, e depois, só sei que uns 2, 3 meses depois, o negócio já estava economizando R$1.600 por mês só de folha sulfite. Eu tenho um amigo, eu posso falar, porque ele não tem problema nenhum falar sobre isso, que é o Fernando Serrano, da Leilões Serrano, em que ele manda a correspondência para nós com um envelope de quem mandou para ele, entendeu? Então, quando ele não vai postar no correio, né? Mas quando alguém, um emissário, vai trazer alguma coisa para nós, você pega lá, ele risca o nome de quem fez a remessa anterior e coloca lá o nosso nome e o pessoal traz para nós, né? E usa a mesma estratégia, né? Para rascunho, né? Você imprimiu lá alguma coisa e já não está sendo mais necessário, então usa isso aí para você fazer rascunho, né? Então, são pequenas economias, Anderson. Mas tudo isso no final do mês conta, cara. Eu vi o cara da Ricardo Eletro lá falando que para bater os preços. Eu não sei se é marketing dele, né? Porque logo depois ele foi pego num esquema aí grandão. Foi. Só que ele falando que para bater os preços da concorrência, ele fez mudança na empresa inteira, desde a tiazinha da limpeza, controlando a marca de produto, a quantidade de produto que ia ser usado para limpar banheiro. Quer dizer, diz ele, né, que fez um pente fino. Aí virou quem virou, né? Para competir com os grandão. Mas Anderson e demais alunos, né? Você não pode ter desperdício, pessoal. Né? A palavra já fala, desperdício. Né? Outro dia eu fui visitar a UEM, né, que é uma instituição pública. Eu fui até o banheiro lá do departamento e a torneira, a água estava pingando ali, né? Então, tentei lá apertar, fechar, mas não dava, né? E ali é só trocar o vedante, né? Muitas vezes o vedante é coisa de centavos, né? Mas o processo muitas vezes demorado, né? Porque é setor público, né? Coisa e tal.
que é um desperdício de água, né? Então, qualquer desperdício dentro da empresa, ele é condenável. É condenável, né? Se eu tenho condições de usar lâmpadas mais econômicas, enfim, qualquer coisa, pessoal. Porque, no final, você vai ser cobrado. Né? Se você, por exemplo, trabalha muito justo ali, em termos de custos e despesas e coisa e tal, qualquer erro que você comete, compromete sua empresa. Então, é lógico, a gente não pode também buscar economias burras, como, por exemplo, trocar de fornecedor, pegar um fornecedor mais barato e aí perder qualidade do produto, né? Mandar embora colaboradores capacitados, de alta qualidade, para contratar pessoas mais baratas, mas que ainda não estão adequadamente qualificadas, e com isso você passa um bom tempo tendo dificuldades, perde qualidade, perde receita, né? Então, eu tenho que pensar, né? Por exemplo, uma economia que eu sou totalmente contrário ao que eu vejo que os empresários fazem. A primeira coisa que quando o cara entra em dificuldade, é cortar o cafezinho e apagar a luz, né? Pô, a primeira coisa que o cara faz é cortar cafezinho e apagar a luz. Será que não tem outras despesas que são mais impactantes do que essa? Pô, fala para todo mundo o seguinte: eu estou com então dificuldade, né? E quando as pessoas percebem que você está em dificuldade, tem pessoas que não compram de você porque é com medo que você não vai entregar, né? Então, veja, são economias que eu acho burra, né? Vou cortar o cafezinho. Para quê? É isso que vai mudar a sua empresa, né? Tem um case na literatura, já faz algum tempo que eu li esse case, eu não sei ele completo, né? Mas aconteceu com empresas de extrato de tomate, né? O que é o extrato de tomate? É o extrato do tomate. Então, quer dizer, você desidrata lá o seu tomate para que a dona de casa pegue lá uma colher e com aquela colher ela consiga fazer um molho lá e renda bastante, né? E aí, as pessoas perceberam que se você colocasse um pouquinho de água no extrato, a dona de casa não ia perceber e você ia lucrar, né? E aí, um começou a colocar lá um pouquinho d'água, o outro viu também, vou botar mais um pouco. Chegou um momento que a dona de casa percebeu, falou: essa marca aqui é puro água, não vou comprar mais, né? Então, nós temos que tomar cuidado. Aquele caso da companhia aérea que tirou uma azeitona de cada salgado lá e teve uma economia de tantos por cento. Eu tenho que entender se essa economia não vai impactar no meu cliente, não vai impactar na qualidade do meu produto e não vai trazer resultados lá para frente ruins. Mas eu sou fã, sim, de que você evite o desperdício, cara. Tem que evitar o desperdício. A palavra já diz, é desperdício, né? É uma torneira pingando, uma luz acesa que não é necessário, né? Enfim, né? Tudo isso nós temos que olhar, né? Às vezes uma máquina mal calibrada, né? Com essa questão da gasolina aí, com o preço dela galopante, vocês podem perceber que agora tem mais matérias jornalísticas sobre isso, né? Até a calibragem do pneu interfere. Então, por que não? Você vai abastecer, pede para o cara calibrar o pneu do seu carro, né? Você não está perdendo, não vai perder tempo com isso, é coisa rápida, né? Então, são coisas que a gente realmente pode fazer, né? E que não, pelo contrário, não vai até melhorar o rendimento do seu carro, você calibrar adequadamente o pneu do seu carro. Alguma curiosidade com relação a isso, pessoal? Era isso que vocês imaginavam? Aí nós temos mais coisas para tratar, tá? Vamos tratar na próxima aula do plano financeiro, mas no primeiro momento, era isso que vocês entendiam, que vocês iam colocar lá no plano de negócio de vocês? Tá tudo 10? Pedro? Tá tudo filé. Agora deu para ter uma visão mais detalhada aí do que for. É isso, Pedro. Aquilo que eu falei logo no início da nossa aula, tá? Para certo tipo de necessidade, você não vai fazer um plano financeiro. Mas se você quiser realmente ver a viabilidade do negócio, um negócio que envolve grandes investimentos, e principalmente vai buscar o dinheiro de um terceiro, você vai ter que ter um plano de negócio mais robusto, um plano financeiro que traga essas informações. E principalmente, pessoal, informações precisas, né?
a pessoa que está avaliando o teu plano de negócio pode questionar, né? Você colocou aqui o valor dessa máquina, tantos mil reais, de onde veio essa informação, né? Você está usando aqui o salário mínimo de R$ 1.100, mas o salário mínimo do Paraná é 1.560, uma coisa parecida, né? Como é que você vai conseguir pagar menos que o salário mínimo do Paraná para o seu colaborador? Então, temos que nos atentar muito com as informações que nós vamos colocar no nosso plano financeiro aí, tá bom? E aí, Júlio, Eduardo, Gustavo, enfim, o Luiz, demais. Tudo 10? Opa, tudo 10, professor. Beleza. Alguma curiosidade? Temos um tempinho ainda, 8h10. Alguma pergunta? Estou à disposição. Tranquilo? Podemos parar por aqui hoje? Tranquilo. Professor, suave. Então, se estamos suave na nave, eu me despeço de vocês. Uma boa noite a todos. Vamos interromper a gravação aqui. E aguardo